291. 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela
mais um hino, o pastor pediu para louvar mais um hino. 193. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muitas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Vou trazer para os irmãos uma palavra. Para a nossa edificação nessa noite. A palavra de Deus, ela é poderosa. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Colossenses, nos traz uma exortação para nós refletirmos
a nossa posição depois que a gente aceita Jesus. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Na minha versão aqui, são lá do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala assim: vos é necessário nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Aqui a palavra novo nascimento está nos traduzindo como um novo recomeço. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Então nós, quando nós nascermos, a Bíblia fala que em pecado concebeu a minha mãe. A nossa herança adâmica, este corpo que é corruptível, este corpo que é desejoso pelas coisas desta vida da carne, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente se rende aos pés do Senhor, a partir do momento que a gente assume um compromisso com Deus, a partir do momento que a gente se batiza, há uma mudança no mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse assim: as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, a gente precisa mudar o nosso modo de pensar. O nosso modo de agir tem que ser condizente com o que nós somos hoje. Muitos ainda não têm entendido e às vezes demora um pouco para compreender que a partir do momento que a gente aceitou a Jesus, a gente pertence a Ele. Nós fomos livres da condenação do pecado, nós nos tornamos livres das garras de Satanás, mas a gente não é livre para fazer o que a gente quer. A gente trocou de dono. A partir de agora nós pertencemos ao Senhor. E a gente precisa entender que a partir de agora a gente segue uma nova cartilha. O verdadeiro cristão, ele não é moldado mais pelas coisas desta vida. O apóstolo Paulo disse assim: olha, se foste ressuscitado, pensai nas coisas que são de cima. Quando fala de pensar nas coisas que são de cima, ele está dizendo: eu preciso ter meu foco aonde está o meu Senhor. A partir de agora a minha mente é cativa a Cristo. A partir de agora o meu modo de pensar é diferente. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o que eu acho, é o que a palavra de Deus me diz que é para fazer. Muitas pessoas ainda não têm compreendido e às vezes vivem um dilema, vivem um conflito. Não consegue se acertar porque simplesmente ele ainda não entendeu que agora não é mais ele, mas é Cristo na sua vida, e ele precisa fazer a vontade de Deus. Quando a gente entende que é a vontade de Deus que vem em primeiro lugar na minha vida, muita coisa muda, muita coisa melhora, muita coisa acontece.
Eu preciso buscar as coisas que são de cima. O que é que tem em cima? Em cima tem o Senhor Jesus, em cima tem o Pai, em cima tem o Espírito Santo, lá em cima tem os dons espirituais, lá em cima tem os mistérios que Deus quer revelar à sua igreja. Enquanto mais eu busco as coisas que são de cima, mais eu vou me aprofundando, mais eu vou tendo conhecimento, mais eu vou entendendo qual é a vontade de Deus na minha vida. A Bíblia fala que eu devo renovar o meu entendimento. A gente sabe que enquanto nós estivermos neste mundo, haverá uma grande guerra, um grande conflito dentro de você. A Bíblia fala que a nossa carne, ela conspira contra o Espírito. A nossa carne, ela não quer ficar sujeito a nada, ela quer fazer a sua vontade. Mas a Bíblia fala que meu espírito está pronto e ele busca as coisas que são de cima. Então eu preciso entender que para que a minha carne esteja controlada, eu preciso estar buscando sempre as coisas de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, eu acho que eu já repeti e vou repetir quantas vezes for necessário, que o crente, quando ele vem para a casa do Senhor, não quer dizer que ele está forte. Ele entende que esta natureza é fraca e ela precisa continuar controlada. Porque a partir do momento que eu deixo de buscar as coisas que são de cima, a minha natureza começa a buscar outras fontes para satisfazer, e muitas vezes começa a buscar do mundo aquilo que o mundo que oferece, e não satisfaz a minha alma. É como se a gente vivesse em uma constante busca. Enquanto eu tiver entendimento de buscar as coisas que são de Deus, e a palavra de Deus, ela nos satisfaz, a palavra de Deus nos alimenta, o Espírito Santo nos fortalece e nos mantém na presença de Deus. Enquanto a gente estiver nesta constância, a gente nunca cai, a gente nunca fraqueja, a gente permanece firme. Mas a partir do momento que eu começo a deixar de buscar as coisas que são de cima, a minha natureza diz: você precisa completar alguma coisa, e muitas vezes é essa hora que o mundo começa a aparecer. Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Porque vós morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Interessante isso aqui. A nossa vida eterna, aquilo que Deus tem para nós, está escondido em Jesus. E aqui está dizendo, só vai manifestar quando Jesus vier em glória. Está dizendo, quando Jesus vier em glória, quando haverá o arrebatamento, quando houver, melhor dizendo, o arrebatamento da igreja, e este corpo seu corruptível se revestir da incorruptibilidade, e você ter o corpo semelhante ao Senhor, e as suas vestes serem transformadas, todo o seu ser, aí você vai ser revelado em Cristo, como você é, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua igreja, aquilo que Deus tem preparado para nós, desde a fundação do mundo. Então Paulo estava dizendo, vai se manifestar, mas não agora. Então eu preciso estar sempre buscando as coisas que são de cima. Qual é o resultado? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, sepultar o velho homem. Nós sabemos que às vezes é um processo na nossa vida. Ninguém é transformado da noite para o dia. Existem coisas na nossa natureza que Deus trabalha com o tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, mas você precisa ter o interesse de mudar. Tem pessoas que passam anos e anos dentro da casa de Deus e não muda. Não é porque a palavra de Deus não tem poder. Não é porque Jesus não faz, é porque eu não quero. Muitas vezes eu não deixo Jesus trabalhar.
Eu não permito que Deus faça algo na minha vida. Eu não abro mão de algumas coisas. Tem gente que acha que Jesus pega a pessoa forçadamente, sacode a pessoa, escova a pessoa, limpa a pessoa, vira pelo avesso. Não, eu tenho que permitir que Ele faça. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Interessante que nas várias cartas do apóstolo Paulo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sempre falo para as pessoas que Deus, Ele respeita você. Deus nunca vai invadir a tua vida para fazer nada. Ele só vai fazer se você permitir. Ele só vai fazer se você quiser. Se você fazer assim: ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor disse: eu vou te enviar. Eu preciso entender que é um processo quando eu ouço a voz de Deus. Interessante, Jesus disse assim: vós sereis os meus discípulos, os meus amigos, se vocês obedecerem e fizerem o que vos mando. Jesus mandava fazer. Se eu não fizer, o problema é meu. O problema não é de Jesus. Vós sereis meus amigos se fizerem as coisas que eu vos mando. Então é isso que eu preciso entender. Buscar as coisas que são de cima, ter interesse pelas coisas de Deus. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente pede porque a gente inverte. A gente busca primeiro as coisas desta vida, e depois, se sobrar um tempo para Deus, eu faço as coisas para Ele. E é um erro muito grave. O pastor até fala muito: quem vive sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quando Jesus nos chamou, Ele não chamou a gente para ficar uma vida ociosa, não. Quando Jesus te resgatou, não foi para você ficar somente parado, não, estagnado, não. Ele te chamou e disse: olha, eu vou chamar vocês, e para que vocês dêem muito fruto. Jesus estava dizendo: eu chamei vocês para ser meus discípulos, mas é para vocês fazerem a minha vontade. Qual é a minha vontade? Fazer novos discípulos, pregar o meu evangelho, falar do meu amor, ser o exemplo dos fiéis, mostrar para o mundo a luz, mostrar para o mundo que você é sal, mostrar para o mundo que é melhor me servir, mostrar para o mundo que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador. Essa é a vontade de Deus. Pois morrer na vossa natureza terrena. Tem que morrer. O que, pastor? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus. A gente precisa entender que a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente tem que abolir certas práticas da nossa vida. Ah, pastor, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ah, pastor, a carne é fraca, então se encha de Deus. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue sim. Se você for para os pés de Jesus, se você colocar um propósito diante de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: tem pessoas que às vezes têm a saúde e tal, e vai vivendo, e fulano, você precisa, não, isso aí não tem problema não, vou cuidar da minha saúde, isso aqui, papai. Aí no dia que acontece um susto, acontece um princípio de infarto, aí o médico diz: ó, ou você muda a tua dieta, ou você muda os teus hábitos e sai do sedentarismo, ou você vai morrer em 6 meses. Pode ver, gente que nunca corria, começa a correr. Gente que nunca abriu mão de doce, começa a cortar açúcar, porque tem medo de morrer. Não é assim? Para as coisas da carne é a mesma coisa. Ninguém pode dizer é impossível, não.
Tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez alguém está vivendo um dilema, durante anos tem lutado alguma coisa na sua vida, tem impedido o agir de Deus, Deus trabalhar, você sabe disso. E às vezes não entende, Senhor, como é que eu vou vencer isso? Eu vou para a tua casa, eu busco, eu me encho, só que na outra semana eu estou vazio. E eu aprendi uma coisa, e eu quero que você entenda nisso. Para o vaso ficar cheio mais tempo, ele não pode ter rachadura. O vaso não pode ter buraco. E essas rachaduras, quando surgem, são muitas vezes as coisas desta vida que nos impedem de ser cheio de Deus, de viver uma vida plena com Deus, de ter experiência com Deus, de ser batizado com o Espírito Santo. Vivemos uma geração que o batismo do Espírito Santo está sendo a coisa mais rara. Por quê? Porque muitas vezes as coisas da vida têm sido prioridade. Eu não tenho dado prioridade para Deus. Eu não tenho buscado as coisas que são de cima, como deveria buscar. Eu busco assim, quando dá, quando eu vou para a igreja, quando tem uma festa, quando alguém me pede, eu até oro um pouco mais. Às vezes o líder pede um jejum, eu até faço, mas não é uma coisa comum da minha vida. Não estou fazendo como eu deveria, é uma dificuldade. Mas a partir do momento que eu colocar um propósito no meu coração, de Senhor, a partir de hoje, Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou tomar uma decisão diante de Ti, e tudo aquilo que eu sei que o Senhor não está se agradando, eu vou abolir da minha vida, e agora eu vou Te servir como o Senhor quer. Aí eu comecei a buscar as coisas que são de cima. Eu comecei a priorizar o reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou buscar as coisas de cima, e a minha vida, Jesus cuida de você, Ele sabe o que você precisa. Se você é solteiro, Jesus sabe quem vai ser a pessoa que Ele vai te dar. Se você tem um trabalho, Ele sabe como Ele vai cuidar do teu trabalho. Se você tem algumas prioridades, algumas coisas que precisam ser resolvidas, Jesus, Ele resolve, Ele vai na frente. Não se preocupe. Às vezes Jesus quer fazer coisas grandes, mas a gente não dá prioridade para Ele, porque dá a impressão lá no fundo: se eu buscar as coisas de Deus, eu vou ficar para escanteio. Se eu ficar buscando muitas coisas de Deus, a minha vida vai ficar para trás. Não, Deus tem um caminho para você. Às vezes a gente acha que o nosso sucesso vai ser em A, em B, mas o nosso sucesso estará em Cristo, porque quando nós fazemos a sua vontade, Ele garante os demais. Às vezes não entendeu porque está tudo empacado, às vezes não entendeu porque está tudo travado. É porque muitas vezes a gente ainda não fez o que Jesus quer. Aleluia. Você lembra da história de Ana? Ana tinha um problema. Várias vezes ela foi para a igreja orar, chorar, pedir Deus misericórdia, mas Deus ouvia, mas Deus não respondia, porque ainda não, o coração dela não estava voltado totalmente para o que Deus queria. Deus estava esperando algo a mais. Quando ela mudou a prioridade era dela. Ana é a minha prioridade, é a minha vergonha, é a minha humilhação, é eu. Mas ela mudou, disse: Senhor, se Tu me der, eu vou Te devolver, porque Te pertence. Jesus disse: agora sim.
agora que tu colocou o meu reino na frente, eu vou te abençoar. E aí Jesus, o Senhor dá Samuel a ela devolve ao Senhor, se torna um grande profeta, se torna um sacerdote, um homem usado por Deus poderosamente, e Deus deu o restante. Ela teve outros irmãos, Samuel teve vários irmãos, o Senhor deu a ela muitos filhos. Ela não ficou só, porque deu a impressão que eu vou dar a este filho e eu vou ficar sem nada, eu vou ficar de novo sozinha, por mais que eu tenha tido um filho. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus faz muito além do que você pensa ou que você imagina. E Paulo diz, antigamente vocês andavam nesta vida, nesse tempo, dessa forma. Mas agora, verso 8, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Despojar é um negócio. O que é despojar? Despojar é abrir mão. Você tem umas coisas em casa que está até velha, que nem usa mais, mas está lá no canto entulhado. Sabe o que é despojar? Pegar tudo que não presta, bota do lado de fora para o caminhão de lixo levar embora. Pega tudo que não presta. Diz Jesus, isso aqui está atrapalhando. Era para o Senhor fazer uma obra grande nesta casa. É interessante. Quando a gente vai fazer, que alguém vai fazer reforma, vai ter coisa que tu vai ter que abrir mão. Vai reformar isso aqui, vai ter que tirar isso aqui, vai ter que mudar isso aqui do lugar. Ah, mas eu gostava tanto disso, meu filho, vai ter que quebrar. Se quiser que a reforma aconteça, se você quer que fique do jeito que tu deseja, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Aí começa a demolir, arrancar tudo que não presta e começa a jogar lá fora, para o caminhão de entulho levar para a lixeira. Despojar. Ah, mas essa aqui é a arma que eu tenho, né? Que as pessoas olham para mim, não. Quando o negócio eu me imponho, eu estufo o peito, eu mostro uma cara feia, todo mundo tem que me respeitar. Mas às vezes não é isso que Jesus quer. Não é porque eu sou assim, o senhor sabe, né? Não, vai ter que abrir mão disso aí, filho. Você quer que eu faça a mudança na sua vida? Abra mão disso aí. Porém, despojai-vos igualmente, tanto do pecado, mas das minhas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tem crente que aqui dentro da glória é Jesus, mas lá fora só misericórdia. Se for gravar para ouvir o que fala, só o sangue de Jesus. Quando fala de coisa obscena, não está falando de conotação, de piada com duplo sentido, não. Palavra obscena é tudo aquilo que menospreza o outro, que rebaixa o outro, que ofende o outro. Tudo aquilo que muitas vezes vai envergonhar o evangelho, o linguajar chulo. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado, gíria. Eu sou do Rio de Janeiro. Se vocês, não sei se quem já foi aqui no Rio? Quem já foi no Rio? Como é que é o sotaque de carioca? É praticamente como se fosse uma gíria só, né? Nasci e me criei lá, mas nunca utilizei gíria. O meu linguajar tem que ser santo. Sabe por quê? Porque o mundo te observa. Você talvez não está vendo, mas você é observado todo instante. E você precisa entender que quando você tem a autoridade de Deus, ninguém pode apontar você. Mas quando a gente vive de um jeito que não condiz, ou que a gente está misturado, a gente perde a autoridade de falar de Jesus. Porque se chegar para falar, alguém diz: você é crente? Desse jeito? Falando assim? Começa a apontar tudinho que tu achava que ninguém estava vendo. E você fica envergonhado.
a nossa linguagem tem que ser sadia. A tua linguagem tem que ser santa. Você tem que falar algo que produza algo de interessante, que as pessoas tenham o gosto e a vontade de estar perto de você, para que quando você abrir a sua boca, Deus falar através de você. Quando alguém se aproximar de você, talvez se relamuriando, angustiado, reclamando da vida, você tem uma palavra de esperança, você tem uma palavra de refrigério, você tem uma palavra de Deus para aquele coração que está ferido. Aí tem gente que diz assim: mas Paulo diz, pastor, vou usar até o sotaque, que ele se fez de tolo para ganhar os tolos. Mas a gente precisa entender que quando Paulo disse que ele se fez de tolo, não é de tolice fazendo tolice. Ele mudou o seu modo de falar, porque ele foi falar com as pessoas simples. Ele fez de sábio porque ele falava vários idiomas, tinha conhecimento. Então quando ele chegava diante das autoridades, ele falava no nível das autoridades. Mas quando ele estava nas pessoas muito simples, ele falava no linguajar mais simples das pessoas entender. Mas não quer dizer que Paulo fingia ser outra coisa, não. Eu me preocupo quando alguém usa desculpa das coisas dentro da palavra, pega um texto isolado para fazer a sua vontade. Pastor, eu tenho que ser roqueiro para ganhar roqueiro, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que vestir roupa com espinho, eu tenho que colocar meu cabelo desse jeito, eu tenho que pintar assim, eu tenho que raspar assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que tatuar, eu tenho que fazer isso. Para mim ganhar, disse a palavra de Deus, não precisa de atalho. Quem convence o homem não sou eu, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aí eu vejo umas coisas por aí, eu digo: Jesus, não é isso, nunca foi. Mas aceitou Jesus. Mas a questão não é somente vir para a igreja, é começar a dar fruto, é ter uma transformação, porque vir do mundo e continuar do mesmo jeito que está no mundo não resolveu absolutamente nada. Porque aqui está dizendo que eu tenho que ressuscitar com Cristo. A partir do momento que eu ressuscitei com Cristo, eu começo a pensar as coisas que são de cima, não das coisas que são da terra. Então eu tenho que despojar da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, em outras versões, palavras torpes, não mentais, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos interessante, eu tiro a roupa velha, suja, contaminada, e agora eu me revisto de uma roupa nova. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo foi lá para o mundo, perdeu tudo que o pai deu, gastou os créditos que tinha, perdeu a comunhão, foi comer as bolotas que os porcos comiam, foi comer o resto, do resto. Mas um dia ele entendeu, ele disse: eu sou filho do rei, meu pai é poderoso e eu estou aqui mendigando. Eu estou aqui vivendo nessa miséria. Não estou falando de vida financeira, não. Muitas vezes está até bem financeiramente, mas espiritualmente está mendigando, comendo as bolotas que Satanás oferece. Aí ele disse: eu vou me levantar. É ele que tomou atitude. Por isso que eu disse para você, é você que tem que tomar atitude. Levantar-me-ei. Ninguém foi lá levantar ele, não. Ele tomou a decisão. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aí ele vem no caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Quando ele veio, o pai já estava o esperando. Quando ele chega, o que acontece? O pai manda tirar as vestes sujas e bota uma veste nova. Bota de novo o anel no dedo e manda fazer uma festa. Esse meu filho estava perdido e foi achado.
Eu quero dizer para mim e para você, quando Deus for prioridade na sua vida, foi até falado ontem, né? Muita coisa vai mudar. Quantos de nós aqui tem promessas de Deus? Que o Senhor disse que ia te levantar na obra, que o Senhor ia te soprar para os quatro cantos, que o Senhor ia usar os dons que Ele te deu. E às vezes você fala, mas Senhor, o Senhor disse que ia fazer isso tudo e eu ainda estou aqui parado. É porque muitas vezes a gente ainda não se levantou. A gente ainda não tomou a posição. A gente ainda não se despiu do velho homem. Mas que a partir de hoje, como foi falado durante esses dias, esse ano, que priorize primeiro o reino de Deus. Busque as coisas que são de cima. Se encha de Deus. Não é batizar com o Espírito Santo? Busque o batismo. Deus tem dons para mim e para você. Deus tem coisas maravilhosas para revelar para você, através de sonhos, através de revelação, através da sua palavra. Deus tem feitos extraordinários para fazer através da tua vida. Porque Jesus disse, se você crê que coisas, obras maiores ainda farão. Então que nessa noite, se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Convide a Jesus para ser teu amigo. Aleluia. Essa semana eu estava preocupado, quando eu fui orar, ajoelhei no cantinho lá do sofá, no cantinho. Eu disse, Jesus, vem aqui. É incrível como você sente que alguém chega perto de você. E Ele quer se revelar para você. Ele é uma fonte inesgotável. A gente não tem noção. A gente não tem noção do que Deus tem. E muitas vezes a gente não entende. Se a gente entendesse, a gente estava no outro nível espiritual. Aleluia. Então eu te convido nessa noite. Que Deus te abençoe. Faça a diferença. Faça a diferença. Não fique acostumado do jeito que você está, não. Foi Jesus, eu te agradeço, mas eu não quero mais de ti. Saia dessa zona de conforto. E mergulhemos nos rios de Deus. O profeta Ezequiel experimentou primeiro um pouquinho, molhou os artelhos. Depois o Senhor falou, volta aqui de novo, eu quero que você vá mais fundo um pouquinho. Ele foi, chegou na altura da perna, da canela. Voltou depois, ele vai aos pouquinhos. Vem cá, bem mais fundo, você já experimentou, vem mais, já vem no meio da cintura. Foi lá, volta aqui de novo, vem mais profundo. Aí diz, chegou no ponto que eu não conseguia mais andar, eu tive que nadar. E é isso que Deus quer de você. Aleluia. Que você mergulhe na presença de Deus. Amém? Deus os abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Coloque Deus nos teus projetos, coloque Deus na tua vida. E as coisas vão melhorar.